Olá! Nessa aula, nós vamos começar a estudar como testar a nossa aplicação levando em consideração o banco de dados. Então, a primeira coisa é que eu vou rodar os meus testes aqui para lembrar que eles não estão mais passando e ele me informa aqui a razão com erro e a forma de corrigir, inclusive. Nós tentamos acessar o banco de dados, mas o acesso não é permitido e nós devemos utilizar a marca DjangoDB ou DB ou TransactionalDB, que são fixtures fornecidas pelo framework PyTest Django. Veja aqui ele utilizando o DjangoDB como mark e é possível utilizar como fixture também. Então, para fazer isso, observando aqui ainda onde o erro aconteceu, ele aconteceu no HASP Client, ou seja, aqui no nosso teste da nossa app de aperitivos, exatamente no teste vídeo, nós temos a fixture HASP, que tenta fazer essa chamada GET. E na nossa view, como é feito o acesso ao banco de dados, isso não é possível atualmente. Então, para informar que nós utilizaremos acesso a banco de dados aqui, inicialmente eu vou simplesmente colocar a fixture DB do PyTest Django e vou rodar novamente o teste. Veja que novamente todos os testes que dependem da fixture HASP não passaram. E aqui existem até algumas pistas. Veja que ele rodou migrações antes do teste. E depois disso, veio falhar dizendo que não existe a relação aperitivos-vídeo. Ou seja, como nós desfizemos a migração na última aula, ele não encontrou a tabela e por isso nós obtivemos esse erro. Uma forma de consertar isso seria proceder da mesma forma que nós consertamos anteriormente, ou seja, rodar o manage make migrations para que a migração seja gerada e quando nós rodarmos o teste, agora ele vai primeiramente aplicar as migrações no banco de dados e vai encontrar a tabela. Vamos dar uma olhada aqui. Veja que nesse momento o teste não está dando mais o erro de relação. Ele só falhou porque efetivamente agora ele não está encontrando um vídeo batendo com slug, porque nós não salvamos esse vídeo no banco de dados. Contudo, quando você está no processo de teste, normalmente você está prototipando a sua aplicação. Você ainda não tem certeza sobre o formato final do seu modelo de vídeo. Por isso, se você tiver que ficar criando migrações a cada mudança, você vai encher aqui de código e fatalmente pode cair em algum estado inconsistente para o seu banco de dados. Então, o ideal é que, nessa fase de teste, eu não seja obrigado a criar as migrações. Então, eu vou apagar aqui o Make Migration e nós voltamos para o estado em que o erro que vai acontecer é o erro de que a tabela não existe. Para conseguir rodar os testes sem criar as migrações, eu vou voltar aqui na página do PyTest Django e existe aqui um parâmetro que se chama No Migrations. Eu vou clicar aqui, olha, e veja a documentação. O que essa opção faz é permitir que você, no momento do teste, não crie as migrações. Então você não vai testar a parte de migração no seu banco de dados. E no momento em que você está prototipando, é isso que você quer. Contudo, no momento em que você terminou de prototipar, você quer que o teste rode com as migrações. Porque aí ele vai testar se a migração está presente, efetivamente, depois que você terminou, e isso é necessário porque senão a sua aplicação vai falhar em produção. Então, na realidade, o meu objetivo aqui nessa aula é mostrar para você como eu trabalho para prototipar e também para conseguir executar todos os testes com migração e também sem migração. Para fazer isso, eu vou vir aqui em Edit Configurations e eu vou, inclusive, apagar todas as tarefas respectivas a Python Testes nesse momento. Então, eu vou apagar todas elas aqui. Depois disso, eu vou entrar aqui nessa aba de Templates. Essa parte de Templates é porque você consegue definir valores padrão para serem utilizados no seu setup de execução. Em particular, eu estou interessado aqui, olha, em Python Tests, PyTest. Então, nessa parte de Template, eu quero definir os argumentos que eu vou passar para o PyTest. Quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o No Migrations como uma das opções para ele não rodar com as migrações. Ou seja, a partir desse momento, todo teste que agora eu criar, ele vai utilizar o No Migrations. Além disso, eu gosto de utilizar também a opção do PyTest que se chama "-s". E eu vou te mostrar por quê.
eu vou dar aqui um apply, um ok, e aí eu vou pegar lá no meu teste de vídeo e vou colocar aqui um breakpoint. Quando agora eu tentar rodar um teste via PyTest, vou colocar aqui inclusive em modo debug, veja que a configuração que será utilizada é o "-" no migrations e o "-s", tudo corretamente. A vantagem desse "-s" é a seguinte: se você colocar, deixa eu até parar aqui, executar novamente, se você colocar um print qualquer dentro do seu código, você normalmente vai querer que ele apareça no console. Então, por exemplo, resp aqui. Eu vou rodar novamente aqui em modo debug, veja o que vai acontecer. Ele executou a fixture e se nós investigarmos o console, ele imprimiu o resp. Tudo como o esperado. Agora eu vou parar aqui este modo, vou editar a minha configuração e vou remover o "-s". Vou aplicar aqui, dar um ok. Então eu vou rodar novamente aqui em modo debug e veja que quando eu acesso o console da minha aplicação, o print não apresentou o seu resultado. A razão é que o PyTest, por padrão, não captura a saída padrão. Então você não consegue ver o resultado dos prints. Isso porque muitos programas vão escrever muitos logs e ele não quer que a saída na hora dos testes fique poluída, mas muitas vezes você quer ter acesso a isso. Em particular, eu sempre gosto de ter acesso. Então eu vou vir aqui no Edit Configurations, vou apagar esta antiga aqui, e agora você entende por que nos meus templates eu coloquei então as opções No Migrations e o "-s". Ou seja, não aplique por padrão as migrações na hora do teste e também não capture a saída padrão. Além disso, eu gosto de ter duas tarefas macro para poder rodar todos os testes da minha aplicação, com migração e também sem migração. Para fazer isso, eu agora não vou mais mexer aqui em template, porque são os valores default, eu vou criar um tipo de execução de teste. Então eu vou criar aqui, olha, no PyTest, veja que quando eu crio, ele já reutiliza os valores presentes no meu template, e aí eu vou nomear essa atividade de testar tudo sem migrações. Como target, eu vou colocar justamente a raiz do meu projeto. Então eu estou aqui no curso Django, vou escolher o pacote raiz da minha aplicação, que é o PyPro, vou dar um Open, então significa que ele vai procurar todos os testes presentes aqui dentro desse modelo e não vai aplicar as migrações. Vou dar um Apply, vou dar um OK. Veja que essa configuração fica sempre presente aqui em cima agora. Olha. Então, testando aqui a nossa tarefa de testes recém-criadas, nós vemos que ele tenta rodar todos os testes, mas ele só encontrou os testes na nossa app base. Isso acontece porque ele espera o prefixo teste underline em todos os módulos, por isso que ele não conseguiu pegar os testes de aperitivo. Então eu vou refatorar esses testes aqui para remover o S do teste INSE e também o do teste vídeo. Feito isso, eu vou rodar novamente a minha tarefa de testes e veja que ele já pegou aqui o teste de vídeo que está falhando. Então, efetivamente, agora ele está rodando todos os testes. Só que essa tarefa aqui, ele roda os testes sem migração. E eu quero ter uma tarefa para rodar também com migração. Então, eu virei aqui novamente no Edit Configurations e eu vou copiar essa tarefa de testes sem migração. Vou renomear para testar tudo com migração nesse caso. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? Apenas remover o parâmetro No Migrations. Veja que eu estou fazendo isso apenas para essa tarefa que é testar tudo com as migrações. Vou dar um Apply, vou dar um OK. Veja que agora eu tenho as duas tarefas aqui presentes e eu vou rodar também com migrações. E aí então, nesta tarefa, as migrações serão efetivamente testadas. Apenas para ficar claro para quem não usa o PyCharm, você vai conseguir o mesmo efeito rodando dentro do seu terminal. No terminal, dentro do seu projeto, você vai rodar PyTest, PyPro, que é para rodar dentro do PyCort PyPro. Você pode usar, então, aqui o parâmetro No Migrations, o "-s, e você vai rodar os testes sem migração. Agora, se você quiser rodar
com migração é a mesma coisa que a gente fez ali em cima. É só então você rodar o mesmo comando retirando o parâmetro de noMigrations. Então quando eu rodo, ele vai efetivamente tentar executar as migrações antes de rodar o teste. Então dessa maneira agora, você já tem duas tarefas para poder rodar todos os seus testes com o banco de dados utilizando as migrações, sem migrações e por default dentro do PyCharm ele não vai usar as migrações. Assim você tem a liberdade de quando executar um teste seu, ele não vai ficar pedindo as migrações no banco.